Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Terça-feira, 15 de março de 2022, hoje é o dia da escola. E, obviamente, todos nós, em algum momento, tivemos que passar por este local tão mágico, tão fantástico para a grande maioria de nós, mas também é um local que acaba por ter uma importância de sobremaneira naquilo que é a estrutura das sociedades um pouco por todo o mundo. Boa noite, eu sou João Nuno Pinto e hoje vamos falar de escola. Como tal, convidámos alguém que está ligado em toda a sua vida, de alguma forma, à escola. Eu quase que arriscaria dizer que os dois convidados de hoje ainda não saíram da escola, porque entraram para lá quando foi para estudar, como todos nós, e ainda lá estão a ensinar a quem lá vai agora. Então, quero recordar também que, para além do programa que está a ser transmitido, obviamente, em direto, Curiacos TV, em simultâneo com a Rádio Vida 97.1, também tem, caso não consiga acompanhar agora em direto, tem a plataforma de podcast, em formato podcast, aliás, utiliza a sua plataforma preferida e pode ouvir estas nossas conversas quando quiser e bem lhe apetecer e ouvir mais que uma vez, se assim achar conveniente. Posto isto, lá vamos nós então aos nossos dois convidados de hoje, que vamos falar de escola. Portanto, tire algumas memórias do baú e se tiver os seus filhos aí ao seu lado, vamos lá ver se mudou alguma coisa do tempo em que você estudou para o tempo dos seus filhos. São os nossos convidados, então, à minha esquerda, o professor Jorge Rio Cardoso, um convidado habitual para falar destes temas aqui connosco, conhecido também pelos livros da série Bora Lá, nomeadamente Exatamente. Bora Lá ser bons alunos e Bora Lá falar também sobre a escola. Este agora foi um título que eu inventei. E o professor Mário Henrique Gomes, que é diretor do agrupamento de escolas, professor Armando de Lucena, em Mafra, Malveira. Sim, Malveira, no Concelho de Mafra. Olá, boa noite. Muito obrigado por estarem aqui connosco. E se me permite, vocês já cá vêm muitas vezes, vou dar prioridade aqui a quem se estreia, pode ser? Pode ser. Muito bem. Quando nós falamos de escola, falamos de facto numa experiência que de alguma forma é transversal a toda a sociedade portuguesa e não só, obviamente, há algumas decalagens entre Portugal e outros países naquilo que é a experiência da escola. A verdade é que a escola teve uma importância essencial na altura da Revolução Industrial, mas nós já não estamos na Revolução Industrial. A escola conseguiu acompanhar os tempos ou ainda está emparrada em algum momento do passado? Não, a verdade é que ainda estamos presos a alguns modelos, enfim, de uma história já que devia estar arrumada e resolvida, porque, na verdade, hoje, com a democratização do acesso à informação, portanto, hoje temos a informação em qualquer suporte tecnológico, o professor já não é o transmissor, já não é a única forma de acesso ao conhecimento e, portanto, hoje, com esta democratização do acesso à informação, o papel da escola terá de ser outro, terá de ser o de mediador para que essa informação possa ser transformada em conhecimento. Como é que isso se faz? É fundamental que as nossas crianças, os nossos jovens, aprendam a gerir esta relação com a informação, a fazer pesquisa, portanto, selecionar a informação que é pertinente, utilizar aquela que interessa para um determinado fim, de preferência partilhá-la também com outros, porque se aprende muito nesta relação com os pares e, portanto, este caminho tem que ser feito e a escola está com alguma dificuldade em fazê-lo. E, portanto, também porque a sociedade ainda tem alguma representação do papel do professor como transmissor do conhecimento e não tanto como mediador, porque o conhecimento está acessível em todo lado, até porque a nossa sociedade hoje, nós saímos de casa e somos confrontados com texto escrito em todo lado, até muitas vezes já em inglês, nas publicidades, há números em todo lado, há informação em todo lado e, portanto, já não é esse o papel da escola, não é esse o papel do professor. Muito bem. Há um caminho a fazer.
fazer ainda. Vamos tentar falar um bocadinho desse caminho. Professor Jorge Rio Cardoso, relativamente àquelas competências que são esperadas do aluno no final do seu percurso da escolaridade obrigatória, deveria também haver, de alguma forma, uma transformação. E aquilo que eu ouço por vezes é que os professores acham que essas competências, por assim dizer, ainda não são claras, até por parte de quem vai gerindo os destinos da educação em Portugal. Talvez, mas eu acho que os professores são os menos culpados, não é? Acho que há aqui um sistema, há uma cultura, porque por vezes eu vejo em determinadas escolas que os trabalhos de casa, por exemplo, deixam de existir, porque entende-se que assim é melhor. Às vezes são os próprios pais que dizem, aquilo deve ser uma balda lá na tua escola, porque como no tempo deles havia, quer dizer, às vezes confunde-se um bocadinho as coisas. Portanto, eu acho que a solução há de ser sempre gradual, para não assustar ninguém, mas realmente tem que se fazer alguma coisa. E eu creio que a escola tem vindo a mudar, quer dizer, às vezes não notamos, às vezes podemos achar que a mudança devia ter sido mais rápida, mas na realidade aquilo que estava a dizer em termos de competências, porque eu não tenho a certeza se aqueles conhecimentos que nós passamos hoje, se daqui a 20, 30 anos, não estarão desatualizados. Mas o ser honesto, o ser solidário, daqui a 200 anos tenho a certeza que se mantém atual. Mas muitas vezes são essas as competências que não vemos tanto a ser tão acentuadas na escola. Continuamos a ter aquelas da memorização de datas, a memorização de uma série de coisas, e essas competências não estão tão vivas na escola como se calhar deveriam estar. Sim, quer dizer, hoje em dia é perfeitamente possível um aluno ter notas extraordinárias e não ter respeito nenhum pelos outros. Por hipótese, pode até ter, não é? Porque não se trabalha muito isso. Eu penso que quando o foco for realmente o aluno, for o centro das aprendizagens, pôr o aluno a fazer, a mexer, a pesquisar, a ter uma coisa que é fundamental, que é o sentido crítico, não é? Para distinguir o que é fake news, o que é verdade, o que que não é. E hoje em dia, quer dizer, isso é muito importante. E depois outro tipo de competências, como que o professor Mário Henrique há pouco dizia, que era saber trabalhar em grupo, criar empatia com os outros, digamos, saber reunir consensos, é muito importante. Porque... Nós já vamos abordar cada uma dessas situações, porque, por exemplo, relativamente a isto que o professor Jorge nos está a dizer, aquele pensamento crítico que nos permite identificar os fake news, mas eu vou mais longe e pronto, eu sei que estou aqui sentado a uma mesa de um canal de televisão onde há muita informação, até pensamento crítico para saber se a credibilidade deste ou daquele canal está indexada àquela notícia ou não. E nós vivemos neste momento um momento de conflito na Europa e vêm-se canais com credibilidade a dar notícias que depois comprovam que isto é um grande desafio para a escola também. Claro, é um grande desafio e é muito difícil esta separação, conseguirmos distinguir o que é a notícia verdadeira daquela que não é. De qualquer das formas, a minha percepção é de que a escola está atenta a essa questão, desde logo através do trabalho proporcionado, incentivado pela rede de bibliotecas escolares, este trabalho com a informação, de aprendermos a desconfiar de tudo o que lemos e, portanto, ter esse pensamento crítico para tentarmos validar se a informação é ou não é correta, está a ser trabalhada, sobretudo pela equipa de professores bibliotecários que existem em praticamente todos os agrupamentos de escolas públicas do país, mas não só. Por exemplo, este ano letivo, o nosso Parlamento tem como tema para o Parlamento dos Jovens justamente esta questão do combate às fake news. Portanto, é um tema que está na ordem do dia, que as escolas estão a tentar agarrar. Agora, é um tema tão complexo que não é assim tão fácil como isso de o gerir. Por exemplo, no nosso agrupamento de escolas, ainda recentemente tivemos um jornalista de um dos nossos canais de televisão para falar como é que é feito esse trabalho nas redações. Portanto, é uma matéria em que estamos atentos de alguma forma. Agora, que há um trabalho a fazer, há. Sim. Não se faz seguramente passando a convicção de que o conhecimento é estático, é um dado adquirido, inquestionável,
Não, é justamente ao contrário, levando os nossos alunos a perceberem de que o que é verdade hoje, amanhã pode ser desmentido. Sim. E, portanto, este trabalho com a informação é que é fundamental. Até porque plataformas que eventualmente tenham credibilidade podem ser enganadas e dar notícias erradas. Completamente. Eu lembro-me que amanhã vai fazer anos que nos Açores tiveram 4 presidentes a dizer que no Iraque havia armas de destruição maciça. Em 2013 eles disseram isso, mas afinal acho que não encontraram nada. Mas estamos aqui para falar de escola. Claro. E o grande desafio é informação versus competências. O professor já tocou aqui em algumas coisas. E competências numa fase em que cada vez mais a sociedade da informação é uma sociedade que anda a uma velocidade a que a escola não está acostumada. Como é que nós podemos começar a mudar este paradigma? Pois, eu acho que o mais importante é que os alunos saibam pensar, ou seja, saibam resolver problemas concretos e às vezes até problemas complexos, porque hoje em dia, como o João dizia no início, digamos, tratamos muito à base do conhecimento e, digamos, quando estamos a trabalhar uma coisa concreta, e depois também a escola tem um problema que irá ultrapassar certamente, é que as disciplinas são muito compartimentos estanques e a realidade não é essa. Ou seja, temos que ver as coisas às vezes numa lógica pluridisciplinar e, portanto, não há nada como, por exemplo, estar a analisar uma determinada situação em que são convocados 2 ou 3 professores porque aquilo mexe ali com o português, se calhar com línguas, se calhar com matemática, ou seja, por exemplo, alterações climáticas ou separação de lixo, enfim, aquilo que se queira imaginar. E aí, digamos, os alunos interessam-se mais porque aquilo é a realidade. E uma das coisas que diz às vezes teorias da psicologia é que o cérebro humano tende, digamos, a lidar melhor com situações concretas e não com abstrações. E nestas idades, às vezes, eles tendem a desligar quando as coisas realmente não têm nada a ver com o real, não é? Aliás, o nosso cérebro tende a memorizar coisas que acha que são essenciais para a sua sobrevivência. E aquilo que às vezes a escola apresenta não é bem assim, não é? Até porque, de alguma maneira, a escola, tal como eu estava a dizer, numa fase inicial, foi uma escola que criou um padrão para um determinado tipo de sociedade que já não é aquela que vivemos. Sim, saber ler, escrever, contar, pronto. Hoje em dia temos que ir mais longe. Aliás, hoje em dia há muitas pessoas a falarem de descobrir o nosso interior, não é? E, portanto, aliás, eu acho que a escola devia também ir às competências emocionais, que vão ser determinantes ao longo da nossa vida. Não é só na escola, não é? Eu, para estudar, tenho que ter concentração, pronto. E hoje em dia os alunos são bombardeados, como dizíamos já aqui antes, com informação. E, de repente, estudar é estarmos tranquilos e tem ali uma parte reflexiva e isso só é possível se eu tiver competências emocionais, ou seja, e consiga gerir as emoções, que às vezes são de euforia, outras vezes são de frustração, porque só dessa forma é que eu consigo automotivar-me, às vezes até motivar os outros, quando estão em baixo, ou se calhar amanhã será o contrário, são eles que me vão motivar e, portanto, as competências emocionais, aspectos que às vezes falamos do mindfulness, da meditação, do yoga, coisas assim, acho que são muito importantes para o nosso equilíbrio. Mas, por exemplo, há quem diga, e vou aproveitar, passo aqui para o professor Mário, que estas competências que também são consideradas competências socio-emocionais são fortes indutores de sucesso. Ou seja, não é propriamente a matéria, não é propriamente a memorização da matéria, mas são coisas tão simples como gestão de conflito, a valorização do outro, o respeito pelo colega, ou seja, cada vez mais, na análise que se faz a posteriori, são estas competências que têm trazido sucesso aos indivíduos e não propriamente tudo aquilo que eles aprenderam e memorizaram na escola. Por definição e de uma forma muito simplista, o currículo será o conjunto de conhecimentos e de competências que uma sociedade considera essenciais num determinado momento histórico. E à data de hoje, eu estou convicto de que o que a nossa sociedade precisa é de pessoas mais empáticas, capazes de trabalhar em equipa, que sejam capazes de comunicar uma ideia de forma oral, de a debater, e não tanto aquele ensino, aquela aprendizagem mais livresca, baseada na leitura e na escrita, na memorização, como o professor
ajude-me. Jorge. A questão do aprender e depois replicar sim. nas provas de avaliação. Portanto, isso já não faz muito sentido. Claro que há aprendizagens essenciais que temos que garantir nos diversos âmbitos do conhecimento, mas este conhecimento também, este domínio de competências mais do âmbito afetivo são fundamentais, até para eu gerir a minha frustração, a minha motivação perante uma tarefa mais difícil, a minha relação com o outro, porque aprendo também nesta relação com o outro. E o que é um facto é que a escola tem estado muito centrada em passar informação e conhecimento até muito distante dos astros, etc. E para dentro temos vindo muito pouco. Porque depois, estas competências, como o professor Jorge dizia, no fundo são competências que nós nos vamos cruzar ao longo da nossa vida e, por incrível que pareça, ou talvez não, nem sequer é só em contexto profissional. No fundo, é em contexto do nosso dia-a-dia. Completamente, sim, porque nós também aprendemos nas nossas relações sociais, não aprendemos só naquele perímetro da escola, não é? Não, mas portanto, então a escola tem que nos preparar para a vida. Não é? No fundo, evidente. A escola é suposto preparar-nos para a vida. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Ontem fazia uma viagem de carro com os meus filhos e as circunstâncias climatéricas proporcionaram-nos diversos arco-íris. E o meu filho mais novo fez, há uma semana, 6 anos, perguntou-me: pai, como é que se formam os arco-íris? Não é? Portanto, eu podia ter aqui uma atitude arrogante, dizer isso agora não interessa nada, ou pôr-me a inventar, e com toda a humildade disse: eu já não me lembro, é muito complicado explicar-te isto. Só pai, mas sei eu que posso ir pesquisar. Eu posso ir pesquisar. E ele está. imediatamente agarrou no telemóvel, YouTube, clicou lá no microfone, porque ele ainda não escreve, fez a questão, imediatamente apareceram uns vídeos explicativos. Passado uns minutos, há um familiar que nos liga e ele deu-lhe uma aula. Portanto, falou do arco-íris lunar, de arco-íris invertidos, de uma série de coisas. Portanto, o conhecimento está em qualquer lado. Se eu estiver motivado para a aprendizagem, se ela tiver a ver com a minha vida, se for uma aprendizagem significativa, como o professor referia, é muito mais fácil. E naquele momento concreto ele tinha aquele interesse. Mas isto mostra-nos também que os pais, ou os tutores e os professores têm uma responsabilidade tremenda, não é? Ou seja, são alavancas para que os jovens e as crianças vão atrás dessa mudança. São uma espécie de rastilho, não é? Para aquilo que será o conhecimento e às vezes até aquilo que nós chamamos a sabedoria. Deixe-me só voltar um bocadinho atrás sobre este aspecto das competências, que realmente são fundamentais. Eu gostava de partilhar um estudo que é muito significativo, que pôs-se uma questão que era esta: porque é que as pessoas têm sucesso? E desconfiava-se, era a hipótese de partida, que era por causa do coeficiente de inteligência. Ora, o coeficiente de inteligência tem uma coisa muito pouco poética, que geralmente é o mesmo ao longo da vida. Ou seja, não aumenta nem baixa. É o que é. Portanto, ou seja, não é modificável ou com a escola, ou com farmácia, medicamentos, nada disso. Eu vou destruir um mito. É verdade. Eu pensava que estava a ficar mais inteligente para fazer este programa. Nunca se sabe, mas não evolui. Não evolui. E, curiosamente, o coeficiente de inteligência só explicava 20% do universo que tinha sido estudado das pessoas. Os outros 80% era a inteligência emocional, que era o que estávamos agora aqui a falar. A capacidade de criar empatia, de identificar emoções, saber geri-las. E a boa notícia é que esses 80%, a inteligência emocional, é uma coisa que é trabalhável, ou seja, nós podemos tornar-nos, se assim quisermos, melhores pessoas, não é? E isso, digamos, é a boa notícia, não é? E quanto aos professores e pais serem o tal rastilho? Pois isso realmente é assim, não é? Mas às vezes até dentro do grupo uns motivam os outros. É porque temos que ver que hoje em dia a escola ainda tem um modelo competitivo. Porque o João, por uma 10ª, pode entrar no técnico, faz-te conta, e eu não. E, portanto, não temos muita tendência para cooperar, porque daqui a pouco, quer dizer, e isso... Só dá um X de fatias exatamente, e o bolo é pequeno demais para todos. Exatamente, mas nas empresas, aqui, nos estúdios, o modelo é cooperativo, não é? Portanto, hoje é impensável dentro de uma empresa que alguém sonegue a informação, que não partilhe, mas antigamente não era bem assim, a informação era poder dentro da empresa. E, portanto, eu não mostrava as coisas. E ainda há uma fase inicial nesta transformação da nossa sociedade para a tecnologia de informação, em que era o conhecimento que, de facto, ditava a diferença entre uns e outros. Mas, por outro lado, eu tenho uma perspectiva diferente. Eu não sei se vou ter aqui um aliado ou vou perder por 2-1.
A mim parece-me, pode ser defeito de ter praticado basquete a nível competitivo durante muito tempo, a mim parece-me que no mundo real também há competição. Ou seja, tem que haver aqui uma cota-parte de consciência dos alunos que têm que ter algum nível de performance, têm que atingir alguns patamares. Ou estou errado? Sim e não. Sim, não. Pronto, criamos É aqui um porque é a primeira compromisso. vez. Não, repare uma coisa. Se vivemos focados, por exemplo, na questão dos exames, há quem costume comparar os exames a uma corrida de 100 metros, mas a escola deve estar a apontar para a vida, portanto, para a maratona. Okay. E, portanto, não devemos estar focados na questão do exame. Uma coisa é um facto. Se há um determinado conjunto de conhecimentos e competências que são desenvolvidas, elas serão necessárias na sua vida familiar, na sua vida profissional, nas suas relações sociais. E é isso que é importante. A questão da 10ª realmente não é preditora da felicidade, do bem-estar futuro, quer a nível familiar, social, profissional, nos diversos âmbitos. Portanto, eu acho que a escola não deve continuar a apontar para este conhecimento enciclopedista de decorar e debitar num teste, mas deve apostar muito mais num outro conjunto de competências que contribuirão seguramente para sermos mais felizes, para contribuirmos para uma sociedade melhor, e é isso que nos deve nortear. Algo que eu não sei se vocês vão gostar muito, depois de eu dizer isto, é que algumas dessas competências passam também pela liderança. Ser liderado e saber liderar. Aquilo que nós vemos em determinados momentos é que, aparentemente, o bom líder é aquele que fala mais alto, é aquele que diz as coisas de uma forma mais assertiva e mais contundente. Mas há também uma mudança no paradigma do que é uma boa liderança. Não, sem dúvida, mas há vários tipos de líder, não é? Porque há o líder, e aí, digamos, há uma competência que eu acho que é fundamental, que é saber reunir consensos. Hoje em dia não há nenhum problema na sociedade que, digamos, que vamos buscar um tipo de uma área apenas, não é? Geralmente vamos buscar várias áreas. A psicologia, os engenheiros, os autóricos, etc. E, portanto, as pessoas precisam de saber trabalhar em grupo, chegar a consensos, porque eu, eventualmente, posso saber muito uma coisa, mas se vou, digamos, para aquela reunião de nariz empinado, eu é que sei, evidentemente que terei a antipatia dos outros. E, por isso, é esta parte de humildade, esta parte... mas, digamos, não quer dizer que eu não tenha ambição, mas a ambição, às vezes, e nesse sentido, poder ser competitivo, mas é uma competição com regras, ou seja, não é um vale-tudo, digamos assim. E aí a educação tem que trazer também valores. E o valor... Sim, porque, por exemplo, nós conhecemos alguns casos de pessoas que estão em competição e que tomam esteroides. Pronto, ou seja, mas já há aqui uma quebra do princípio ético. Claramente, aliás, na publicidade nota-se muito isso, não é? As marcas às vezes gostam de se associar aos vencedores, mas cá está, com regras, porque assim que há os esteróides, o Ben Johnson, todos lembramos, imediatamente as marcas se afastam, não é? O Ben Johnson, meu Deus, estamos cada vez mais novos. Pois. Já sabe, a seguir ao Ben Johnson sabe quantos é que Pois, exato, que mas nessa malha. Gostei dessa memória, professor Pois. Jorge Rio Cardoso. É bom voltar à escola porque criamos este ambiente de alguma informalidade. Se quiser acrescentar alguma coisa, eu quero acrescentar, força. porque parece que a questão vem justamente no seguimento do trabalho que estivemos a fazer no nosso agrupamento de escolas na semana passada. Nós este ano letivo aderimos à Academia de Líderes Ubuntu. Ubuntu significa eu sou porque tu és, eu sou pessoa porque tu és pessoa, e convidámos um conjunto de alunos para fazerem uma semana de formação num formato não formal, em que se sentaram numa roda e, portanto, com um conjunto de questões e de dinâmicas de grupo, estiveram a trabalhar e a desenvolver um conjunto de ferramentas mais numa liderança servidora. Porque o nosso objetivo é que os nossos alunos assumam esta liderança, não de subjugação, mas uma liderança servidora. E aqui estamos a desenvolver a empatia, um conjunto de habilidades, chamemos-lhe assim, que são fundamentais em todo o espectro da vida. E, portanto, começam a surgir nas nossas escolas este tipo de projetos, que a pouco e pouco acredito que se irão disseminar a todo o outro modelo de escola, que, como o professor dizia bem, continuamos
com as aulas de 50 minutos, toca, sai, muda de disciplina, entra novo professor, cada professor fecha a porta e aquilo é uma área quase que privada e, portanto, este modelo de escola organizada por disciplinas estanques ao longo do ano letivo, com as turmas em que os alunos estão do início do ano até ao fim, independentemente dos seus interesses, das suas dificuldades na mesma turma, todo este modelo de escola tem que ser repensado. Se calhar falta alguma coragem política, acredito que sim. Há algum medo de quem está no terreno de fazer diferente, até porque a sociedade e os encarregados de educação muitas vezes têm aquela expectativa de ter um modelo de escola em que foram alunos e, portanto, quando há mudanças, desconfiam. Portanto, isto, enfim, temos que abanar o sistema para conseguirmos evoluir. Eu penso que difícil para os professores é gerir a expectativa dos pais. Acho que todos os pais acham que o filho vai ser o próximo Einstein ou Bill Gates, até descobrirem que se calhar o filho tem outro tipo de competências. Mas este é o desafio para os professores. E a minha questão é, os professores são um setor essencial para a mudança da escola. Mas devem esperar indicações ou os próprios professores devem utilizar uma competência que é a proatividade? Digamos, eu acho que ambas as coisas, não é? Mas, evidentemente, os professores não podem ir de encontro ao modelo, não é? Eu acho que há aqui um aspecto que vai ter que mudar e, com base nisso, acho que vai mudar muita coisa, que é serem as universidades, digamos, a escolher os alunos e não propriamente como hoje acontece. A nota? Não, se calhar uma parte na nota, mas outra, competências. Por exemplo, um médico, evidentemente que a parte técnica de médico é importante, mas as competências humanas são fundamentais, não é? Como é que ele vai comunicar que alguém tem uma doença grave? Aliás, tenho encontrado médicos que são extremamente motivadores e até o povo diz, não é? Aliás, somos nós. Exatamente. Hoje somos nós. Sim, não, mas o genérico do programa tem a palavra povo. Até o povo diz que quando a pessoa está moralizada é meia cura, não é? Portanto, isso acaba, quando nós acreditamos que, digamos, vou melhorar, isso realmente acontece. E por isso, digamos, é fundamental que sejam as universidades a escolher os alunos com base em critérios, em que a nota é apenas uma deles. Mas o professor está assim tão limitado nas suas ações. É porque, e vou utilizar aquele que é o chapéu deste mês, que é a maioria de nós pensa que o professor tem alguma autonomia. Eu, como o João sabe, faço muitas palestras de promoção do sucesso educativo, escolar, ando aí pelo país e às vezes faço sessões também com professores e com as direções das escolas. E às vezes o diretor, no final, diz-me assim, olha, eu adorei ouvi-lo, essa coisa dos valores, etc., mas olha, eu tenho que prestar contas ao Ministério da Educação. E, portanto, tenho que ir sobre os professores, os meus professores, para que eles cumpram as metas curriculares. E, portanto, às vezes isto é um sistema em que os diretores não têm culpa, os professores também não, e, portanto, às vezes aqueles professores que se desviam um bocadinho, como o João estava a sugerir, às vezes pensam um bocadinho, se calhar ainda posso ter problemas, não é? Ou seja, eles podem ter ganho em valores, em competências, mas se calhar podem ter perdido noutra área e, portanto, não há nada como o modelo, digamos, que hoje em dia já permite alguma flexibilidade, as escolas hoje em dia já podem escolher parte do currículo, não é? Portanto, quer dizer, eu acho que mesmo assim não devemos ser pessimistas e acho que as coisas têm mudado para melhor. A questão é a velocidade da mudança, numa fase em que as mudanças atualmente nas sociedades fazem à velocidade da luz. Efetivamente, eu não concordo que a mudança se faça por decreto. Portanto, não podem ser os arquitetos do sistema a definir vamos mudar e vamos nesta direção, se quem está no terreno não estiver minimamente convencido de que é essa a direção. Também não se faz de forma isolada. Não vou ser eu com a minha turma na minha sala de aula a fazer a mudança. Isto tem que ser feito em escola. E, portanto, dentro da autonomia que o professor referiu e bem, que já é dada na gestão do currículo, na organização das disciplinas, eliminando umas ou acrescentando outras, fundindo, garantindo que asseguramos as aprendizagens essenciais, podemos ter outros modelos. Turmas que podem não ser estáticas do princípio até ao final do ano letivo. Portanto, toda uma série de mudanças que já são possíveis e muitas das vezes é difícil de as implementar com esses receios todos. Se conseguirmos, e creio que vamos neste sentido, convencer a comunidade, os professores, de que é possível
arriscar nessa mudança e que vamos conseguir assegurar mais e melhores aprendizagens, estaremos a assegurar na mesma os bons resultados nos exames. Se estivermos a assegurar mais e melhores aprendizagens, os nossos alunos também chegarão aos exames e terão bons resultados. E não é necessário para isso que os professores se envolvam na mudança, sejam parte da mudança e eu vou mais longe, desejem a mudança. Completamente, era isso que eu estava a dizer. Porquê? Se bem decretado, não. Por decreto, não. Mas sabe porquê? A forma que a tecnologia está a funcionar, eu consigo conceber um professor que é um programa informático, olhar para 20 ou 30 alunos, fazer a pergunta ao Joãozinho, entendeste? O Joãozinho dizer que sim, e o programa informático com a câmara entender que pela dilatação das minhas pupilas eu estou a mentir, e o professor vai dizer, Joãozinho, não entendeste não, ou estás a mentir. Daí eu achar... Bem, eu já vi coisas piores acontecer. Pronto, poderá ser um cenário, contudo eu não acredito, porque falta a dimensão humana, a dimensão da relação. E como nós não somos recipientes vazios que vamos encher de conhecimento, esta relação pessoal é fundamental. E este papel do mediador do conhecimento, do acesso à informação, ajudar a discernir o que é verdade, o que não é, como é que vamos verificar se esta notícia é verdadeira, se não é, vamos confrontar com outras. Todo este caminho, eu acredito que tem que ser mediado por um ser humano, de carne e osso. Sim, mas daí... É uma janela aberta, realmente. Mas daí a necessidade dos professores a todos os níveis mergulharem nesta mudança. E em vez de serem os portadores ou os guardiões da informação, entenderem que o telemóvel consegue guardar mais informação do que o professor. Mas eles são os guardiões de quê? Da humanidade ou da vertente humana. Não, sem dúvida. E, aliás, os professores têm que cooperar uns com os outros, não é? Quando aparece um aluno que, se calhar, está afastado do conhecimento, não deve ser visto com um grande aborrecimento, mas sim como um desafio, não é? Há sempre um professor que cria mais empatia com um determinado aluno e que percebe. Aliás, aqui entra numa outra vertente, que é os gabinetes de psicologia e aconselhamento das escolas. Portugal tem muito a melhorar nesse aspecto. Não há muito tempo, quer dizer, tínhamos 1.700 alunos para um psicólogo, quando na Europa é 1.000 para um psicólogo. E, portanto, os psicólogos, esses gabinetes, às vezes até pluridisciplinares, são muito importantes para perceber em que, às vezes, num aluno há ali um problema que tem a ver com a sua família ou tem a ver com outros aspectos que impede, às vezes, as aprendizagens. Portanto, é muito importante essa identificação. E ao estar a falar disso, por exemplo, existem alunos, eu tive conhecimento quando eu estudava, portanto, imagino já o século passado, que havia colegas, por sofrerem de bullying, não tinham aproveitamento nenhum escolar. E ninguém sabia. Não, e às vezes há até casos mais simples. Por exemplo, na geografia havia às vezes alunos que os professores não percebiam porque é que ele não estava a perceber aquilo e às vezes eram daltónicos, por exemplo. E às vezes é fácil de identificar. Portanto, há várias coisas. Ou o aluno que ouve mal, por exemplo, eu não via assim muito bem. E acho que às vezes... porque eu fui mau aluno, não é? Enfim, não há local nenhum que eu falo que não diga isso. Mas, provavelmente, se calhar, o aspecto da visão podia também ter a ver com a visão para o quadro e, portanto, uma escola mais flexível que consiga identificar isso, e às vezes não o identifica, mas não é por mal, é porque realmente no protocolo às vezes não estão muito esses aspectos, mudando um aluno, às vezes, de posição dentro da sala de aula, e isso também é outra questão, como é que será a configuração dentro da sala de aula, porque, digamos, não faz muito apelo ao diálogo, à discussão, não é? Porque é um bocadinho, como às vezes dizem, autocarro. Podia ser em U, por exemplo, em que as pessoas, os alunos, neste caso, se veem, não é? Exatamente, e, portanto, digamos, dentro da escola fala-se também da sala de aula do futuro. Mas a sala de aula, para mim, foi problemático, porque houve uma altura em que eu cresci substancialmente e mandaram-me para as filas do fundo porque eu tapava a visão. E sabe que nada de bom acontece nas últimas carteiras de uma turma. Eu acho que aquilo que eu estou a dizer não, é uma verdade de lá para ali na nossa escola. Professor Mário Henrique, relativamente àquilo que estávamos aqui a falar dos professores,
Algo que a sociedade tem que entender, e daí eu depois fico preocupado sempre qual é a verba que vai para a escola, comparativamente às verbas que vão para outras áreas, e esta pergunta vai ser para os dois. As pessoas esquecem-se que é da escola que saem os juízes, é da escola que saem os políticos, inclusive... Pronto, acho que a escola tem que se arrepender aí de alguma coisa. É da escola que saem os nossos médicos, é da escola que saem os nossos professores, é da escola que saem os nossos técnicos, os nossos engenheiros. Não deveria ser a escola detentora de uma boa fatia financeira, embora o dinheiro não resolva tudo, de uma maior e mais robusta fatia financeira para que, de facto, pudéssemos ser melhor servidos? Sim, efetivamente a questão financeira conta, mas mais do que isso, eu acho que o que é mesmo importante é que as comunidades acarinhem a sua escola e não vejam como um adversário em que têm que apontar o dedo quando há dificuldades, que de alguma forma controlam, porque acham que se andaram na escola também poderiam ser professores só porque também já aprenderam a ler e a escrever, poderiam ensinar a ler e a escrever, portanto... Este maior respeito que é necessário, este carinho, diria eu, que as comunidades deveriam ter pela sua escola, escolas e colégios, quando falo em escola não falo só em sistema público, que deveriam ter, isso sim, poderia ser distintivo. Porquê? Porque iria fazer um maior envolvimento das famílias, dos parceiros da comunidade, num conjunto de atividades e dinâmicas, e a escola não ficaria ali um gueto a trabalhar sozinha, como muitas vezes acontece. Não seria o depósito de crianças. Exatamente. Portanto, esta mudança de mentalidade, para mim, é fundamental. Claro que haver dinheiro para haver laboratórios, para haver boa rede de acesso à internet, para melhores salários de docentes, para termos, não termos esta carência de professores que estamos a ter hoje em dia. Portanto, o dinheiro é fundamental, mas este carinho das comunidades pelas suas escolas, quanto a mim, poderiam fazer a diferença em muitas situações. Professor? Sim, não concordo inteiramente com o que o professor Mário diz. Eu acho que a falta, às vezes, de dinheiro não deve servir de desculpa, digamos, para estarmos à espera de receber mais dinheiro. A valorização da escola é fundamental. Não há muito tempo gastava-se 700 milhões de euros em reprovações, quer dizer, que pouco adianta na escola, e, portanto, eu acho que com os meios que a escola hoje em dia tem, podem ser melhores geridos, às vezes a integração da escola com a própria comunidade, com as juntas de freguesia, etc., às vezes trazem, digamos, para dentro da escola aspectos da realidade que às vezes custam muito pouco, não é? Ou seja, às vezes tem que haver também imaginação para criar novas situações, por exemplo, no ensino da música, se calhar a ligação a alguma filarmónica, no desporto, se calhar o Atlético da Malveira, por exemplo. Quer dizer, portanto, digamos, a escola tem que ter este salto de se integrar na comunidade, até para que a comunidade, como dizia o professor Mário muito bem, valorize a escola, não é? Aliás, os pais também, valorizar a escola é fundamental. Quem diz a escola, diz os professores, porque nenhum aluno vai investir o seu tempo, paciência e atenção em qualquer coisa que não acredita que dali vai resultar alguma coisa, não é? Uma vida melhor não apenas no aspecto material, porque vai ser engenheiro ou doutor, mas porque vai ter outra forma de abarcar o mundo e compreender como é que as coisas se passam e viver, pronto, o fim último, que é a cidadania. E deixe-me colocar uma questão que depois também vai ser para si, professor Mário. Mas a mim parece-me que a tutela, ao longo das últimas décadas, desvalorizou a posição do professor. Quando eu digo a posição do professor, digo, e eu não gosto de utilizar isto, mas digo o posto hierárquico do professor. O professor ainda é o professor e, de alguma maneira, parece que o professor deixou de ser essa figura ao qual nós tínhamos que ter respeito, como é óbvio, para ser um de nós, e isto às vezes com a anuência das direções da escola ou de alguma tutela. Pode ter acontecido, mas eu acho que não foi intencional. Olha, agora vamos desvalorizar as pessoas. Eu penso que não. Quando estávamos na década de 50, 60, alguém que tivesse um curso era uma coisa muito rara. Hoje em dia, enfim, felizmente, isso evoluiu bastante, mas... Sim, eu ainda apanhei umas reguadas na primeira e na segunda classe. Muito bem, mas ninguém defende Muito bem, não! Muito bem no sentido de saber que é verdade. Não, eu também, não. Pronto.
então sendo mau aluno, imagino, não é? Mas, não, realmente não se defende isso, não é? Mas, digamos, o professor evidentemente tem que ser respeitado. Deixe-me responder desta maneira, quer dizer, a escola, sobretudo no pós-25 de Abril, foi uma escola que pretendeu ser universal, democrática, chegar a todos. E muito bem. E por isso tornou-se uma escola muito objetiva. Há muito à base da nota, digamos, de prestar contas, porque é que o João passa e o Jorge não. Pronto. E hoje em dia, a maioria das coisas que a sociedade pretende explicar são coisas do âmbito mais subjetivo. O que é que vale, quanto é que vale o amor, a paixão, quer dizer, a cidadania que agora falámos, quer dizer, são coisas que não são muito quantificáveis. E, portanto, eu acho que a escola tem que dar muito esse salto, não é? De ir a aspectos, porque, repare, a escola fala muito pouco de poesia, sonho, utopia, fantasia. Porquê? Porque não são coisas quantificáveis. O que é que eu vou pôr na grelha de avaliação? É uma confusão, não é? E, portanto, às vezes vai muito a aspectos mais de natureza objetiva, que às vezes se associa até ao sexo masculino, e aspectos mais de natureza até, digamos, de sensibilidade, às vezes associa-se erradamente ao sexo feminino. E, portanto, a escola, digamos, tem que ter esta simbiose de chegar e, digamos, preparar para a vida, como aqui se disse, dessa parte às vezes mais sensível, que no fundo tem muito a ver com a criatividade. Porque hoje em dia nenhum aluno pensa em ser criativo num exame, porque provavelmente é penalizado, não é? E, portanto, limita-se às vezes a reproduzir, e a criatividade é um capital fundamental nos dias de hoje. Muito bem. Eu diria que, concordo em absoluto, eu diria que esta autoridade do professor, se quisermos chamar-lhe assim, não vem tanto também por decreto, mas vem muito mais desse tal carinho que a comunidade deve ter pela escola. E se à mesa de jantar eu critico o professor de uma forma gratuita e leviana, com certeza que o meu filho na escola terá uma relação com o professor, enfim, doentia, seguramente. Sim, não é? Vai ser um espelho daquilo que eu fizer. Portanto, se eu cultivar um carinho pela escola, uma valorização da escola enquanto ambiente propício à aprendizagem, ao convívio entre todos, seguramente que levará consigo esses valores para dentro da escola, e a autoridade estará lá. Por outro lado, também é na relação pedagógica estabelecida do professor com o aluno, nessa mediação da informação, que também se cria muito esse respeito, não é? Portanto, não é uma entidade externa que vai definir que o professor é uma autoridade. É o contexto e é esta relação pedagógica que o vai fazer também. Mas creio que deve existir também, creio que um pouco de acordo com aquilo que o professor Jorge Rio Cardoso estava a dizer, deve existir uma aposta na formação do formador, ou seja, do professor. Eu acho que nós temos um modelo de formação de professores até bastante avançado. Desde logo na formação inicial temos um modelo de formação que garante, no caso da educação pré-escolar até ao segundo ciclo do ensino básico, uma licenciatura em educação básica com um conjunto de conhecimentos e de ferramentas genéricas, e depois um mestrado específico naquela área de ensino. No terceiro ciclo e secundário temos uma formação científica, por exemplo, faço uma licenciatura em História e depois vou fazer um mestrado em Ensino de História. Portanto, não estamos a enviar para as escolas apenas cientistas. Estamos a levar profissionais com um conhecimento específico da sua área profissional, do âmbito das ciências da educação. Todas as universidades em Portugal, creio eu, têm um departamento de ciências da educação. Portanto, está assumido que o conhecimento deste âmbito é um conhecimento com validade científica. Há imensas revistas, há livros que são publicados, e eu sei que os professores se interessam por fazer este acompanhamento e por estar por dentro da evolução também nesta área do conhecimento. E depois a formação contínua, que é uma imposição até legal de um conjunto de horas por ano de serviço. Portanto, eu acho que nós temos, nesta matéria, uma boa aposta na formação dos nossos profissionais. Mesmo naquilo que são as competências, não só, digamos, a informação adquirida ao longo da formação, passa a redundância? Eu aí sou crítico, porque acho que a formação contínua é essencialmente feita pelos pares. Portanto, são professores que são acreditados pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, que asseguram essa formação. Eu acho que aqui há um certo divórcio com as universidades. Portanto, depois da formação inicial, há aqui um certo divórcio
Eu gostava de ver as universidades mais envolvidas com os nossos centros de formação para termos o conhecimento mais atualizado e para trazerem também este contributo destas áreas mais do âmbito Sim, porque emocional. é a academia que vai recebendo esse feedback mais depressa, de acordo com o que o professor estava a dizer. Mas também, e desculpem-me, também a cultura de um povo acaba por ter alguma preponderância naquilo que são as decisões que se toma. Portugal ainda vive uma cultura de feudos, não é? Isto é o meu lugar, claro. é a minha quintazinha. Pois, não, os problemas da educação não podem ser vistos como um compartimento estanque, não é? Quer dizer, aquilo que se passa na escola é um bocadinho reflexo da sociedade, não é? E, portanto, concordo absolutamente que, digamos, para respeitar a escola, digamos, não é por decreto, como dizia o professor Mário muito bem, e por isso devemos, enfim, gradualmente ir ganhando esse respeito. Agora, quer dizer, quando o João há pouco falava que os professores às vezes têm dificuldades, por exemplo, a carga burocrática às vezes é excessiva, às vezes as metas curriculares que, enfim, agora as coisas estão no melhor dos sentidos, mas nem sempre foi assim. Portanto, há um conjunto de aspectos que pode ajudar à motivação da classe, porque, digamos, a classe sentir-se, digamos, valorizada é fundamental para quem está a prestar um bom serviço. E eu, algumas vezes, dou uma disciplina que é a gestão da qualidade, e aquilo que se diz é que não é apenas, digamos, o utente ficar satisfeito, que neste caso seria o aluno, mas quem presta o serviço também tem que ter níveis de satisfação muito elevados, e às vezes nem sempre isso sucede. Sim, até porque os professores são um dos setores com o maior número de casos de depressão. Sim, é verdade, Portanto, é verdade. Não deve ser fácil lidar com todas estas dinâmicas. Estamos já nos últimos minutos, como vê, o tempo aqui voa quase à velocidade da luz. O que é que vocês acham que deviam ser as primeiras medidas ou as medidas essenciais para começarmos a dar aqui a volta a este navio? Eu acho que deveríamos alargar esta autonomia para gerirmos o currículo nas nossas escolas, e não digo que é necessário incrementar mais medidas, apenas alargar estas possibilidades, haver uma maior disseminação do que são as práticas de alguns agrupamentos de escolas em que são mais vanguardistas nessa gestão. Iniciativas como estas que estamos aqui a ter de tornar isto numa linguagem mais acessível para todos, explicando o que é que está a mudar e porque é que é importante a mudança, também ajudarão a comunidade a perceber as suas escolas. Portanto, são tudo medidas que não custam muito mais ao erário público e que, no entanto, poderão fazer a diferença e ajudar as escolas a darem o salto para a etapa seguinte. Professor? Não, é muito nesse sentido, a flexibilidade, ou seja, da partilha de experiências, do benchmarking, como às vezes se diz. É replicar os bons resultados. Exatamente. Isso é muito importante. Ou seja, como eu disse há pouco em relação às disciplinas de serem compartimentos estanques, às vezes as escolas também, não é? E digamos, a partilha de experiências, até entre professores, até entre pares, acho isso muito importante. Depois, as competências emocionais, trabalhá-las, eu acho que, digamos, vai assegurar bastante, digamos, uma nova sociedade. Também a forma como os alunos entram nas universidades, serem as universidades a escolher, e, portanto, já temos aqui um conjunto de elementos. De passos que podem ser dados. Exatamente. E é interessante porque aquilo que resulta, por exemplo, no Alentejo pode não resultar nos Açores, daí ser importante sempre este diálogo. Mas já agora, lembrem-me de uma coisa muito rápido. Tem 30 segundos. Sim, acho que dá. Não, é pormos amor na coisa, quer dizer, ou seja, a educação é paixão, e às vezes vejo diálogos, enfim, cheios de raiva, e não pode ser assim. Bem, pelo menos eu creio que o nosso diálogo aqui foi alegre. Foi ótimo. Completamente. Deu para fazer uma viagem um pouco. Eu fiz um pouco ao passado, vocês estavam a responder a coisas e eu estava a lembrar-me das minhas turmas e de alguns colegas meus, o professor Jorge Rio Cardoso e Mário Henrique Gomes. Muito obrigado por terem estado aqui conosco. Obrigado também. Obrigado também pela dedicação ao longo dos anos para uma área tão essencial, não é? Para todos nós, e queira a nossa sociedade valorizar mais
mais a escola, valorizar mais os nossos professores e, com certeza, quem sair da escola também sairá com novas competências, melhores competências e ajudará a formar uma sociedade diferente do que aquela que, infelizmente, ainda vamos vivendo na atualidade. Mais uma vez, muito obrigado. E muito obrigado a si que nos acompanhou nesta terça-feira, 15 de março de 2022, o dia da escola. Tivemos a falar da escola e permitam-me, neste momento, despedir-me de um amigo meu de escola, o Rogério, que estudou comigo em Massamá, na escola secundária de Massamá. Quis partir mais cedo, mas deixou para mim e para outros amigos memórias que jamais iremos esquecer. Foi um privilégio ser amigo dele, tal como é um privilégio tê-lo todos os dias à mesma hora aqui comigo. Boa noite e obrigado.